Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o meu canal Flávio Souza, falando mais uma vez de cultura geek. Dessa vez vamos falar um pouco de cinema, vamos falar do filme das Marvel, o filme que estreou nos cinemas, nas grandes telas, no dia 9 de novembro. Estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo dia 24 de novembro, pouco menos de um mês, e o filme não teve um retorno esperado em termos de aceitação de crítica. A gente está vendo aqui, fazendo uma breve introdução aqui nesse vídeo. O cinema como um todo, ele dificilmente você vê salas lotadas, acabou aquele, até por conta da parte financeira também, você não vê salas cheias, as pré-estreias, que eram aquela coisa, todo mundo fazia questão de estar indo para os cinemas, mas a gente está indo para aquele momento, eu já falei isso em outros vídeos aqui do meu canal, quando falando sobre cinema, aqui dos filmes que saíram da Marvel, principalmente, a gente está num momento de reconstrução do universo, e na verdade agora é a introdução do multiverso, né? Está sendo todo o foco, inicialmente, ainda pelo que o planejamento da Marvel, do MCU, é você ter o Kang como principal vilão agora dessa fase. Então a gente teve o Thanos, com aquela ótima saga que foi construída ao longo de 10 anos, e terminou com o Endgame, né, na saga na Guerra Infinita, com aqueles dois ótimos filmes. Mas você perdeu Thanos, um vilão icônico, Homem de Ferro, Capitão América, vários heróis acabaram tendo que ser deixados de lado por N decisões, e aí você vem agora para um cenário de multiverso, onde você está construindo, realmente trazendo personagens novos, hein? É um desafio grande, você colocou a régua lá em cima, e como é que a gente faz para trazer novos personagens que não tem tanta identificação com o público que já é fã dos quadrinhos, e para o pessoal que é novo ainda tem aquela questão do impacto, do algo que eu cito em outros vídeos, e cito inclusive lá em conversas com meus amigos, que é algo do imediatismo, a galera já quer tudo pronto para ontem. Feito isso, vamos falar do filme das Marvels, filme um pouco mais de menos de 2 horas de filme, né? Um pouco mais de 1 hora e meia, que traz, a gente tem a Capitã Marvel, já personagem que a gente já conheceu, já viu no filme solo da própria Capitã, e tem, né, ela entra nos Vingadores no final do Guerra Infinita, né, quando aparece aquele pager, a hora que o Thanos dá o estalo, todo mundo é blipado, né, como eles citaram agora no termo, né, um blip para o pessoal, que foi metade da população do universo foi evaporada, então tem aquele page sendo mandado para a Capitã Marvel. A gente já teve ela aparecendo no Endgame, já tinha sido introdução, e a gente tem mais duas heroínas ao lado dela, a Miss Marvel, que a gente viu na série do Disney Plus, né, contando a história da heroína adolescente ganhando os poderes e começando a aprender a utilizar os poderes, a transformar a luz em objetos sólidos, além de conseguir também manipular um pouco. Ela consegue ser uma personagem extremamente forte dentro do que é possível. E a gente também tem a Mônica Rambeau, que é uma. Ela tem, a gente viu a introdução dela no filme solo da Capitã Marvel, e aparece na série WandaVision, né, onde ela acaba passando pelo feitiço da Feiticeira Escarlate, e ela ganha os poderes. A gente vê ela trabalhando muito com esses poderes agora no filme das Marvels. É um filme que começa muito bem, acho que em termos da. Assim, tem uma vilã muito importante. Vou tentar o máximo possível não dar spoiler, mesmo que o filme. Acho que apesar que muita gente vai deixar para assistir esse filme no Disney Plus, ou quando aparecer, quando sair na TV aberta, na TV fechada. Mas vou tentar. Sempre gosto de deixar, mas eu vi um pouquinho. Normalmente eu não vejo os trailers, o pessoal que me acompanha sabe disso, né? Evito ao máximo, porque eu quero o máximo de experiência nova dentro do cinema, mas depois do filme, até para gravar os vídeos para vocês, eu vejo o trailer, eu vi agora há pouco, e mostra assim, você tem a vilã principal, né, aparecendo a Darwin, é uma Kree, que tem um cargo de Supremor, né, um cargo de Supremo, e ela meio que ela tem um martelo parecido com o Luana, do Ronan que a gente viu no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, né, o Ronan Acusador, que tem quando pega uma das primeiras joias do infinito e estão lutando contra os Guardiões da Galáxia, é um personagem bem forte. E a gente tem uma personagem feminina, então é um filme que tem uma temática, você tem personagens principais femininas. E aí eu vou deixar também, vou abrir um pouquinho já, que eu sei, eu gosto de falar sobre esse assunto, porque também é um assunto que me incomoda, quando o pessoal fala aqueles termos que todo mundo, que acabam sendo, falando de militância, de lacração. O filme tem uma temática de heroínas aqui, não é nada imposto, não é que elas não dependem dos homens, não é não, esquece. Inclusive, o filme não tem nada que você vê. Eu acho complicado quando você tem algo que é muito. Que o pessoal tenta enfiar a garganta abaixo. Falando, é isso e pronto, acabou, mas dentro de um contexto vale.
E acho que nas Marvels essa parte é um filme que você não pensa, não tem um lado de falar, não tem o lado de ser um filme protagonizado por mulheres. Não tem, acho que não tem estereótipos nessa questão. E ele começa num ritmo bom, acho que as cenas de luta, e você vê como algo interessante começa a acontecer logo rapidamente, lá no primeiro ato do filme. Te prende a atenção, chama a atenção, a parte visual é muito legal, a fotografia, os efeitos visuais. Gostei muito nesse primeiro começo do filme, no primeiro ato, vem de uma forma interessante. A construção, a motivação da própria vilã é interessante também, o porquê que ela está correndo atrás, aparece quando no trailer, ela tem um dos braceletes similar não, o mesmo bracelete que a Miss Marvel tem como fonte dos seus poderes. Então, a Dan Green também tem esse bracelete, onde começa a ter alguns poderes e começa a dar um pouco de dor de cabeça para as vilãs. E aí começa a ser construída a história, começa a ter a formação de um time, né? Você tem a capitã que está acostumada a trabalhar de forma solo, né? Isso já fica citado em um dos filmes, inclusive a gente vê a participação dela nos Vingadores, lá no Endgame, já é conturbada nesse sentido de, pô, ela chega como sendo uma heroína que está acostumada a trabalhar sozinha, e de repente ela se vê obrigada a trabalhar em equipe, né? A gente tem inclusive a Valkyria, que aparece nos últimos filmes do Thor, que apareceu também no Endgame. Ela também tem uma ponta ali, tinha um pouquinho de personagens de outros filmes aparecendo ao longo do filme. O próprio Nick Fury tem uma participação mais ou menos no filme, interessante, mas nada excepcional. E aí, a partir da metade do filme começa a ter alguns problemas. O roteiro, ele realmente não é muito amarrado. Algumas motivações, a gente está falando, a Miss Marvel é uma adolescente e ela acaba tendo um protagonismo, acaba passando muito rápido assim algumas cenas, principalmente dela com a Capitã Marvel, me lembro, eu fico pensando, pegando um paralelo, falando quando aconteceu do Homem de Ferro com o Homem-Aranha, né? O Homem de Ferro um adulto formado, o Homem-Aranha um adolescente, e você tendo o Homem de Ferro sendo o mentor. E eu esperava realmente que a Capitã Marvel, ainda mais por essa parte dela de ser uma mulher mais firme, turrona, vamos dizer assim, que não está acostumada a trabalhar a equipe. Aí vem uma adolescente começar a dar problema, eu imaginava que ela fosse muito mais firme, muito mais rígida, e é um negócio que passa muito rápido. Então, assim, a Miss Marvel, ela consegue um espaço com duas adultas, duas heroínas, já uma agente lá da Saber, já com toda uma experiência, a Capitã Marvel sendo uma das personagens mais fortes do universo da Marvel, e a Miss Marvel, uma adolescente, entra rapidamente e chama atenção. Isso, para mim, me incomodou, por conta da forma como é construído muito rapidamente. Tem uma cena que é uma cena de dança também, que acho que é engraçadinha, é divertida, mas é aquela coisa que você fala, cara, não tá encaixada no contexto. Traz um negócio que, assim, que na hora de um corte, você fala, putz, pro cinema, fala, dava para passar sem isso. Os uniformes são legais, mais uma vez, acho que a gente vem presenciando isso nos filmes de heróis da última década, na verdade, tanto na DC quanto na Marvel. A gente vê os uniformes dos heróis, dos vilões, eles são coisas que chamam atenção, são que não que conseguem manter a lembrança dos quadrinhos, né? Conseguem trazer uma ótima referência para os quadrinhos e encaixam bem tá? Os uniformes que a gente vê também dos dois momentos, né? Principalmente elas começam com o primeiro uniforme, na segunda parte, já indo para o segundo ou para o terceiro ato, elas têm outros uniformes e são bacanas de ver, são interessantes, são bonitos de ver. As cenas de luta, elas acabam sendo boas. A gente tem a primeira cena de luta no começo, por conta de algumas coisas que acontecem, né, logo no início do filme. Funciona legal, é um negócio divertido, e você vê uma dor de cabeça que dá, você entende, é real. Você se imaginar naquela cena, né, sendo uma das heroínas brigando daquela forma, claro, como estou tentando não citar do spoiler, mas é uma coisa bacana. No segundo para o terceiro ato tem uma outra cena de luta, já em um outro mundo, e aí ela desenvolve também num ritmo tranquilo, acho interessante, mas a hora que está indo para o último ato, a luta final, ela acaba não me pegando. Porque ela começa num ritmo muito bom, mas termina muito rápido e tem um plot twist, né? Que dá aquela virada que você fala, pô, vai acontecer um negócio e termina de uma forma não que não vira para mim. Então, nessa parte me frustrou um pouco. Acho muito legal que, assim, apesar de ter citado, né, da Kamala, da Miss Marvel, ganhar um destaque muito rapidamente e ganhar um respeito, acho que as três juntas funcionam bem. Você tem, principalmente no momento que elas estão se preparando para a batalha, né?
Então tem uma cena delas na nave que é muito interessante, você vê um treinamento improvisado durante uma viagem por conta de um fator, né, que não é contado nos trailers, mas quem assistiu o filme rapidamente vai entender do que eu estou falando. E isso é contado de uma forma que você fala, pô, beleza, você também consegue comprar uma ideia desse tipo de treinamento, de como que isso funcionaria. Mas termina assim, você fala, o roteiro poderia ter muitas outras ideias, você tem os outros elementos, aí não está contado no trailer, mas aí vou abrir um pouquinho de spoiler, né? Você está falando dos Kree e tem os Skrulls que a gente já viu aparecendo na Capitã Marvel, apareceu na Invasão Secreta, onde você tem, quem acompanha os quadrinhos lembra que muito tempo atrás você tinha algo que sempre uma das sagas mais complicadas, mais densas da Marvel em termos de conteúdo, de roteiro, é a Guerra Kree-Skrull, né? São duas raças de alienígenas brigando para sim, sobreviver e também para conseguir superar o adversário. E você teria um potencial muito grande no filme das Marvels para pegar essa ideia e passa batido de uma forma muito rápida, e isso me decepciona. Me decepciona a questão também que fala que tem muitos elementos bons que poderiam ter serem melhores, ser melhor contado na história. O roteiro poderia ter uma amarração melhor nessa fase, nessa situação por conta disso. E alguns personagens que a gente vê aparecendo, alguns personagens que aparecem em cena que são aquelas coisas de também personagens descartados que você fala, meu, tá aqui por quê? O Nick Fury eu tenho minhas dúvidas, ele acaba, eu gosto muito do Samuel como Nick Fury, mas ele, de novo, também é um outro personagem que se você tirasse do filme, acho que não mudaria tanto o que aconteceu. Outros personagens secundários também que você fala, putz, meu, não tem uma necessidade. O filme ele tem analisando, pegando os prós e contras, falei, eu comentei com meu irmão falando do filme, falei, foi um filme bom, mas que me frustrou, porque pensava até por conta do potencial. A hora que você analisa tudo que tem dos elementos citados em termos de vilões, de raças alienígenas, de personagens muito fortes, dava para ter contado um roteiro um pouquinho melhor. E ele tem um tom assim, o filme ele vai um pouquinho na linha da Miss Marvel, da série do Disney Plus. Então é um filme meio que um filme que tem um filme leve, dá para falar talvez um filme adolescente. Então, é um filme gostoso para assistir, divertido. Eu não senti que eu joguei o meu dinheiro fora indo no cinema assistir as Marvels, mas eu já vi. Eu tenho o meu filtro é assim, eu veria esse filme novamente no cinema. Eu tenho sérias dúvidas. Filmes dos Vingadores eu vi 3, 4 vezes no cinema. O Capitão América, o Homem de Ferro, vários desses filmes da Marvel ao longo desses anos eu vi mais de uma vez no cinema, fiz questão de ver para pegar outros elementos, para aproveitar aquela coisa da imersão, de você estar numa sala com aquela imagem de cinema, literalmente falando, com som em alta definição. O filme, como uma experiência, ele vale. Então você vê numa tela grande, o som é muito bom, a trilha sonora é muito legal, a parte visual, realmente a fotografia, algo que me chama atenção, mas, tipo, se você puder, quiser esperar para sair no Disney Plus, assistir em casa, se tiver uma TV bacana, mas uma TV, vale. Mas uma TV, vale. Vale você esperar, assistir no conforto da sua casa. Não vai ser uma grande diferença, porque realmente, assim, entre vários filmes da Marvel que estrearam ao longo desses últimos anos, as Marvels não é um filme, não coloco como um filme ruim. Estou longe disso, acho que teve outras produções que deixaram muito mais abaixo, mas comparado com o que a gente viu na Marvel, realmente está num nível um pouco diferente. A gente tem que estar citando isso de uma forma muito clara. Para trazer aqui nessa reta final desse vídeo, falando sobre as Marvels, o filme tem 2 cenas pós-créditos. A primeira, logo assim que acaba o filme, que é interessante, assim, é uma referência ao que já aconteceu no universo da Marvel. Então é bacana a gente ver aquela coisa de uma princípio de formação de uma nova equipe, é o máximo que eu vou dizer aqui de spoiler para vocês. E a forma como é construída é legalzinha, acho que me convence, acho que é divertido para falar. E o mais importante, a gente pode falar realmente a segunda cena pós-créditos, que entra já, e depois quando começa já depois de mostrar todos os participantes do filme da Marvel, né, das Marvels, você tem uma cena pós-créditos que te traz muito de forma clara assim, algo que os fãs dos quadrinhos provavelmente estão esperando no universo da Marvel faz um tempo, que traz muito claro, assim, mostra toda a ramificação que você começa a falar, putz, tudo que o multiverso pode trazer para nós. É uma cena que já traz outros pessoas, traz o máximo de spoiler que eu vou tentar falar é assim,
Você consegue ver um personagem que te faz referência para para aonde essa bagunça da Marvel pode virar daqui para frente. Você pegando heróis e vilões de filmes do passado, mas passado, galera. Tô falando. Filmes antes de ter o MCU já totalmente construído e é um negócio que está aparecendo. É o máximo que eu vou falar. Já estou fazendo um pouco de spoiler, mas dá para falar até. Acho que a cena pós-créditos é um dos pontos altos do filme, porque fala, pô, dá para chegar, dá para construir. Então, assim, é uma diversão bacana, vale assim, pra você comprar uma pipoquinha, se tiver com um dinheiro sobrando, quiser assistir as Marvels no cinema, aproveitar rápido, porque imagino que não vá, no ritmo que tá indo, não sei se vira um mês sem cartaz, por conta de outras estreias e tudo mais, mas é um filme bom. Filme bom, nada assim, também acho exagero, algumas críticas estão colocando o filme lá embaixo, porque tem muita gente também, aí eu vou também para o final aqui do vídeo, tem muita gente também que pegou pro lado pessoal, que fala que tudo, quando aparece por conta do CITEM, né, como é um filme protagonizado por mulheres, fala, um filme feminista, um filme de lacração. Se você assistiu, assista o filme. E aí depois você vem aqui e comenta o que você achou nesse sentido. Para mim, a minha impressão é simplesmente um filme onde você tem protagonistas mulheres, porque é um filme das Marvel, você está trazendo heroínas, conseguiu trazer uma heroína, uma vilã dos quadrinhos com uma motivação real. Então, dá para encaixar, não é porque foi forçado, não. Tem que ser um filme só com mulheres fortes, mostrar como as mulheres são fortes sozinhas, como não depende dos homens. E acho que aí é muito exagero, é pensar demais no negócio de ficção. É um filme, assista pronto, curto, de vida. Se você achou que teve alguma coisa de militância, de exagero, aí deixa aqui seus comentários para a gente poder debater sobre isso também, que eu acho que é um assunto que nessa parte eu acho legal de comentar, falar sobre isso, inclusive para trazer para outras pessoas, porque eu vejo que muita gente deixou de assistir o filme porque criou esse preconceito. Falou, não vou porque é um filme que está querendo militar, que é um filme que está querendo impor conceitos. Eu não vejo dessa forma. Está longe de ser uma obra de arte. Capitã Marvel não vai entrar no top 5 da Marvel, dos melhores filmes da Marvel, mas não é um filme também que está merecendo tantas críticas como o pessoal está pegando. Acho que a gente precisa ter um pouquinho de parcimônia para poder falar sobre isso nesse filme que encerra 2023 do universo da Marvel. Beleza, galera? Então fique à vontade aqui para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal, comentar depois que você assistiu o filme, ou para quem já assistiu, deixar seus comentários, suas impressões, para a gente poder debater em futuros vídeos, fazer alguns bate-papos falando de cultura geek aqui no meu canal, falando de séries e afins. Beleza, galera? Abraços.